Em 2023, temos 3.872 empresas em recuperação judicial. Será que 2024 vai ser o ano do colapso empresarial ou não? É isso que nós vamos discutir nesse vídeo, traçar um cenário e as estratégias para que isso não ocorra. Então, fique comigo nesse vídeo, compartilhe que nós vamos ver isso. Como sempre, eu vou começar aqui o meu mapa mental para compartilhar com vocês. Deixa eu só mudar aqui, já para poder vocês visualizarem. Então, 2024 vai ser realmente esse ano do colapso empresarial? Vamos ver assim alguns cenários de 2023 e como que foi esse impacto nas empresas em função dessa grande número de empresas com problemas financeiros. Temos aí uma inflação alta que foi gerada pela emissão desenfreada de moeda pelos bancos centrais em função da pandemia, e isso naturalmente aumenta a base monetária, gera inflação. E essa inflação, para poder combatê-la, teve um aumento das taxas de juros no mundo inteiro. E esse aumento de taxa de juros, para poder reduzir essa inflação, aumenta o custo da dívida empresarial. E além, que são os juros, e além de um endividamento muito alto das empresas em função do cenário que veio aí de Covid. Além de, estava até discutindo ontem, né, com alguns amigos, a crise de crédito que teve em 2023, com os bancos sendo muito mais seletivos para poder estar fornecendo crédito, principalmente se for ali a primeira tomada de crédito das empresas. Então teve o episódio ali das lojas americanas que deu uma abalada grande no mercado, né? O risco se tornou bem alto e os bancos bastante seletivos. Também temos aí a 123 milhas, enfim. Foi um ano bem crítico de recuperação judicial, aonde que as instituições financeiras, aquelas que fornecem crédito, realmente ficam com muito mais receio de estar fazendo isso. Então, esse foi quase que o ambiente perfeito para quê? Para poder as empresas terem vários problemas. Então, com isso, pessoal, o que eu gostaria já de entrar são as estratégias para que o que possa ser feito em 2024 para poder reverter justamente esse cenário. Então vamos lá. Eu tenho três pilares ali fundamentais que todo empreendedor, gestor financeiro, consultor prestando serviço tem que focar, que é a liquidez, ou seja, a capacidade que a empresa tem de honrar os compromissos no dia a dia, fazer os seus pagamentos, né, dos compromissos em dia, a rentabilidade, que é o retorno sobre o capital investido, e o nível de crescimento. Esses três grandes indicadores, da qual tudo se desdobra a partir deles, se juntados gera o fluxo de caixa livre, que vai aumentar o valuation da empresa, mas eu quero aqui detalhar de uma forma bastante didática. Primeiro ponto é liquidez, sem sombra de dúvida. Se eu não tenho recurso para poder pagar o compromisso em dia, por mais que eu possa ser ali lucrativo, né, e pode acontecer de eu ser lucrativo e não ter liquidez, eu vou ter vários problemas. Então, esse ano vai ser um ano que é o seguinte, onde que a gente tem que focar muito, né? Na reestruturação da dívida. Ou seja, eu preciso tentar reperfilar a dívida, aumentar o prazo da dívida e tentar negociar as taxas de juros. Esse alongamento da dívida vai viabilizar um caixa, né, mais tranquilo ou menos turbulento, e o custo da dívida, que são as taxas, vai influenciar no lucro líquido. Então, prestem muita atenção nisso, na reestruturação dessa dívida. E, claro, dentro da necessidade para poder não pegar a dívida, tá pagando juros sem a necessidade ou mesmo esse reperfilamento. Então, você precisa entender claramente o que é necessário fazer para poder reestruturar essa dívida. Então, essa é a primeira estratégia que vocês têm que adotar. A segunda é a redução do ciclo financeiro, que é o prazo médio entre que paga algo e recebe ali do cliente. Então, o ciclo financeiro, né, com esse conceito, a gente tem três alternativas para reduzir o ciclo financeiro. Primeiro é melhorar o contas a receber,
reduzindo o prazo médio de recebimento dos clientes. Isso envolve, claro, também clientes, mas eu vejo muitas empresas que dão crédito ali ou fornecem prazos sem uma análise, sem necessidade de estar fornecendo aquele prazo. Então, eu sugiro fazer uma revisão da política comercial e verificar as viabilidades ou possibilidades de reduzir os prazos médios de recebimento dos clientes, que consequentemente vai reduzir o ciclo financeiro e a necessidade de capital de giro. A outra coisa também é a inadimplência, né? Ficar atento à inadimplência, porque a inadimplência aumenta o prazo médio de recebimento uma vez que não paga. Então, essa é a primeira estratégia para reduzir o ciclo financeiro, que é gerenciar o contas a receber. O segundo é aumentar o prazo de pagamento dos fornecedores, tendo cuidado realmente também ali o quanto que o fornecedor pode aumentar o preço em função disso. Mas aumentar o prazo de financiamento ali dos fornecedores para o nosso ciclo financeiro é fundamental, que eu vou estar captando recursos dos fornecedores, que a gente chama de passivo ali não oneroso, né? Para quê? Para poder financiar meu contas receber e meu estoque. Então, revisar esses prazos, entender outros fornecedores, fazer novas cotações, e muitas das vezes a gente entra ali na rotina do dia a dia. Essa rotina do dia a dia não deixa a gente colocar o foco nos pontos cruciais. Então, avalie um alongamento dos prazos dos fornecedores. E a gente cai ainda no ciclo financeiro a parte de estoque, né? Então, otimizar o estoque, reduzi-lo ao ponto que não tenha ruptura e comprometimento das vendas, e ao mesmo tempo também não ter excesso, que eu estou com dinheiro ali aplicado, né, e com custo financeiro. Então, e as empresas, na medida que passam e não tem uma boa gestão do estoque, tem muito estoque que comprou lá atrás, não vende, coisas que não giram, vai aumentando aquele volume de estoque. Então, aprofundar e entender essa dinâmica do estoque é fundamental. A redução do ciclo financeiro, ela é fundamental para poder melhorar a posição de caixa. Existe muito, mas muito dinheiro nas empresas ociosos por não gerenciar esse ciclo financeiro de uma forma bem positiva. Tá? Então, para liquidez, analisem muito o ciclo financeiro, que é assim, a injeção na veia no caixa. Bom, a terceira estratégia seria a venda de ativos não essenciais. Então, se a empresa tem ativos que não são utilizados ali, pense em vendê-los, né, para poder ter liquidez, porque manter a liquidez ou a capacidade de pagamento é fundamental para todas as empresas. Então, para liquidez, prestem atenção nesses 3 pontos que eu coloquei para vocês: reestruturação de dívida, redução do ciclo financeiro e venda de ativos não essenciais. Agora, já entrando na parte de rentabilidade, temos algumas estratégias aqui bem interessantes. Primeiro é a revisão de preços e foco em margem, né? Então, a margem de contribuição, que o preço vai definir muito isso, é o grande ponto. Não adianta fazer muito volume, 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 sem margem. Então, isso daí cai naquela que receita sem margem é vaidade, tá? Porque o que vale é a linha final. Então, principalmente com alta inflação, revisem os preços e verifiquem as oportunidades de capturar maior margem através dos preços. Claro que tem limitador de mercado, tem vários limitadores, mas a grande maioria não é nem isso, não dá a devida atenção ao preço e não sabe analisar para poder fazer um pricing estruturado, tá? Então, essa daqui é muito importante. Outro ponto para a rentabilidade é simplificação do portfólio de produtos e serviços. O empreendedor, né, ou mesmo o gestor, na medida que cresce, naquele ímpeto de querer mais, vai colocando novos produtos, novos serviços, e quando você vai analisar, pouquíssimos produtos que realmente fazem ali a grande situação da margem de contribuição, né? Muitos produtos não são bons, não geram margem, simplesmente gera complexidade e não está nem na estratégia de inovação da empresa. Então, fazer o básico bem feito, simplificar portfólio, é uma coisa que vai simplificar e aumentar a rentabilidade. Então, isso daqui é um outro ponto. E claro, aqui, otimização dos custos, que é a única variável que está nas nossas mãos. Na medida que a gente faz a empresa crescer, o que acontece? A gente pega e vai
colocando complexidade, vai aumentando os custos. E, periodicamente, é necessário revisar os custos. Custos têm que ser muito otimizados. Muito, porque o que vale é a lucratividade e a geração de caixa da empresa. Tá? Então, atentem isso. Com toda certeza tem onde cortar. Né? Olha, analisem ali que vai ter onde cortar custo. O outro ponto é ser muito zeloso e cuidadoso dos investimentos para 2024. Porque se você está com problema de liquidez e de rentabilidade, se você vai investir para expandir, você vai ter que fazer captação de recursos. Com esses juros ali, pode e vai piorar a liquidez e também pode piorar muito a rentabilidade da empresa. Então, ser muito cuidadoso nos investimentos, zeloso para poder dar passos certeiros e não passos no impulso empreendedor. Então, esses 4 pontos aqui que eu falei vão ajudar na rentabilidade da empresa. E claro, aqui eu preciso pensar também no crescimento. O crescimento da empresa, crescimento de receita, mas de forma estruturada. Tá? Porque o crescimento faz me gerar volume de lucro, volume de fluxo de caixa. E volume de fluxo de caixa ali vai gerar um valuation maior para a empresa. Então eu preciso preocupar em crescimento. E quem não cresce simplesmente declina. Então com isso, eu tenho aqui que gerar foco em clientes, produtos e serviços com maior margem de contribuição. Fazer composição de mix, analisar quais são os clientes, os produtos, aqueles serviços, aonde que eu vou colocar o foco e não simplesmente sair à venda. Não, é vender de forma estratégica, cirúrgica, para poder entender aonde vender com a maior margem. Tá? Então, o crescimento está muito fundamentado em cima disso. E, claro, equilibrar crescimento e a forma de financiamento desse crescimento. Porque o crescimento da empresa, ela vai demandar necessidade de capital de giro, dependendo do ciclo financeiro, que é demanda de caixa. E muitas das vezes vai demandar também investimentos em CAPEX, outros ativos, para ela crescer, que demanda caixa. Então, com alta taxa de juros, se esse crescimento não me gerar uma rentabilidade boa, eu não consigo fazer a empresa crescer e equilibrar os 3 grandes indicadores: liquidez, rentabilidade e crescimento. Ok? Então, pessoal, essas são as estratégias que vocês devem focar ali e dentro de uma bússola financeira. Tá? E aí eu vou continuar aqui, deixa eu só pegar. Então, a gente precisa ter um modelo de gestão totalmente focado. E quais são os grandes focos? Orientado à geração de caixa. A geração de caixa é o que define tudo da empresa, né? Gestão de riscos, ali aumento de valuation, né? Conseguir colocar a cabeça no travesseiro para poder dormir. Então a empresa tem que ser orientada à geração de caixa. Todas as decisões da empresa devem ser orientadas à geração de caixa. Né? Esquece só analisar EBITDA, só lucro, tem que ser orientado à geração de caixa. Tá certo? E isso daí a gente tem uma bússola financeira que vai ser o que eu vou falar aqui. Então vocês precisam ter uma bússola financeira para poder entender a performance da empresa. Como cada indicador, se eu aumentar o preço, qual o impacto econômico no caixa? Se eu aumentar 2 dias de cobertura de estoque, qual o impacto ali no caixa? Né? Então eu preciso ter uma bússola financeira que vai me dar a direção. Porque a gente tem a característica de muitas das vezes ir tomando decisão empresarial sem uma bússola, sem um orientador, que tem que ser uma bússola financeira. Não há outra forma. Então, criem uma bússola financeira com os principais indicadores ou drivers de valor para poder você fazer a empresa crescer. E isso daqui é fundamental, gente. Foco em prioridades e fazer o básico bem feito. Parem de querer inventar moda, de fazer isso, de testar 1 milhão de coisas que você já sabe que não dá certo, a não ser que seja inovação, mas ali num processo estruturado de inovação. Mas foquem nas prioridades e faça o básico bem feito. Né? Hoje está numa moda de inventar um monte de nome de cargo e tudo sem fazer o básico bem feito. O básico bem feito vai fazer você gerar real valor para a empresa. Ok? E com isso, a gente parte aqui para finalização do vídeo e
Qual que é a sua opinião sobre isso? Né? Qual que deve ser o foco em 2024? Como você avalia o ambiente que vai ser de negócios em 2024 e quais são as grandes iniciativas para quê? Proteger o caixa, a rentabilidade da empresa e ter um crescimento saudável. É isso aí, agradeço novamente vocês estando aqui nesse vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e até o próximo. Um grande abraço, tchau, tchau.